Olá, eu sou Daniele Leão, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre LLC, passar alguns spoilers do ASH 2023. Então fiz uma seleção aí de diversos estudos que vale a pena a gente prestar atenção agora no Congresso. Então algumas discussões rápidas, porque vocês vão ter mais detalhes aí nas apresentações, mas é interessante esse estudo, essa publicação em que a gente tem 10 anos de segmento de pacientes com ibrutinib, tanto pacientes de primeira linha, como pacientes já tratados, que utilizaram durante 10 anos o ibruti em estudo fase 2. Então eu chamo a atenção o seguinte, é interessante a gente ter esses dados aí de longo prazo, principalmente para alterações do TP53. Então, a gente viu a mediana de sobrevida livre de progressão muito boa, de mais de 5 anos, 67 meses, com uma sobrevida global de quase 10 anos. Para o IGHV não mutado, 80 meses. Tá? Então, a gente sabe que é um prognóstico muito pior, inclusive quando a gente compara aí com a mediana não alcançada de pacientes que não têm TP53 ou têm IGHV mutado. Os pacientes que usam em primeira linha o ibrutinib, nesse follow-up de 10 anos, a gente vê que a mediana de sobrevida livre de progressão deles é de 9 anos. E se o paciente já tem uma doença recaída, em torno aí de 4 anos. E se a gente dá uma olhada, é isso que eu achei bem interessante, os pacientes que têm alteração do TP53 e que usam em primeira linha o ibrutinib, a gente consegue 81 meses de sobrevida livre de progressão. Lembrando, né, os dados que a gente tem aí do FC em primeira linha para esses pacientes, 36 meses de sobrevida global. Né, nesse estudo ainda, eu achei interessante a gente colocar que em torno de 2 a cada 10 pacientes ainda estavam usando e que a principal causa de descontinuação foi doença progressiva. Alguns eventos adversos que fizeram, né, a interrupção do medicamento foi em torno de quase 10% das alterações cardiológicas, em torno de quase 5% do FA de graus 2 ou mais. Então, segundo a neoplasia, lembrar que é paciente de uma população idosa. Esse estudo também, então, é o Alpine, agora é o follow-up estendido aí de 3 anos. Então, é usando o ibrutinib versus ibrutinib para tratamento de LLC-RR. Então, o que a gente observa? Que em 36 meses a gente tem uma diferença significativa de sobrevida livre de progressão de quase 66% para usando o ibrutinib versus 54%. Cabe toda uma discussão do desenho do estudo, desses resultados, é bem interessante e vamos ver aí como que vai ser essa apresentação. Aqui eu mostro para vocês eventos adversos em negritos que foram clinicamente significativos de diferença, né? No caso, em relação a uma toxicidade maior para o ibrutinib. Então, lembrando aqui novamente eventos adversos cardiológicos, que foi o objetivo aí dessa tabela, tá? Flutter, enfim. Então, uma coisa para a gente avaliar em relação à eficácia e segurança. Outro estudo, 30 meses de segmento aí do pirtobrutinib, e aqui no caso, progressão com o uso de outro inibidor de BTK, no caso aí os covalentes. Então, pacientes com a mediana de 3 linhas prévias para avaliar, para análise de sobrevida livre de progressão, né? Aqui para pacientes que são naivos, que não receberam o inibidor de BCL2, no caso o venetoclax. Então, o que a gente observa aí? Uma mediana de 23 meses de sobrevida livre de progressão. Se os pacientes já foram expostos, 16 meses de sobrevida livre de progressão. Então, lembrando que são pacientes, no caso, principalmente aí da direita, 5 linhas prévias de mediana. Então, quer dizer, é um estudo que, se a gente fosse ver hoje, a gente gostaria de saber como esses pacientes aí estavam após 2 linhas prévias, né, ou até uma, dependendo aí do que a gente vai ver, até em mais estudos aí de Ibruti e Veneto em primeira linha. Então, é bem interessante e a gente comparar, inclusive, aí essas curvas de sobrevida e ver como que esses pacientes aí vão a longo prazo. Mas é interessante, quer dizer, o pirto aí surgindo como uma opção para os pacientes duplamente expostos e duplamente refratários a inibidor de BCL2 e aos inibidores de BTK de primeira e segunda geração, né, os covalentes. Aqui, apesar da gente ter uma sessão somente com carticel, mas eu achei interessante porque carticel em LLC ele não é bem explorado. Então, só para mostrar que a gente vai ter essa análise aí de 24 meses de follow-up do Transcend CLL 004, né? Então, que a gente teve aí uma taxa de resposta
bastante elevada desses pacientes e uma sobrevida livre de progressão em torno de 18 meses e para o grupo de análise primária de 12 meses. Então vale a pena a gente dar uma olhada como que está o CAR-T para esses pacientes. Sonrotoclax, vamos ouvir muito falar dele ainda, é um novo inibidor de BCL2 aí de segunda geração e a sua associação com o zanubrutinib. Então, quer dizer, lembrando aí do ibrutinib, a gente vai ter Sonrotoclax, tá? Então, a gente vê aí uma taxa de resposta altíssima em pacientes em primeira linha e toda a discussão aí que vai ter de toxicidade, enfim. Esse fase 1/2 já está levando a um estudo de fase 3 que está em planejamento. Aqui, a gente dá uma olhada Ibrut mais Veneto, é o FLAIR, que é um estudo do Peter Hillman, da Inglaterra. Então, é um estudo bem interessante, porque foi feito um novo braço para esse estudo, né? Ele tinha aquele estudo inicial, então eles fizeram 2 novos braços, na verdade, Ibrut mais Veneto, em relação aí ao FCR. Então, esse protocolo deles, ele é um estudo de Ibrut 2 meses e depois Ibrut mais Veneto 2 a 6 anos, de acordo com doença residual mínima, né? Então, a gente tem essa análise primária aí de sobrevida livre de progressão. Então, a gente vê aí em 4 anos, 94% versus 65% mais ou menos dos pacientes livres de progressão. E quando a gente vai ver agora a sobrevida global, não tinha dado diferença. Então, a gente tinha uma diferença no ECOG 1912 de sobrevida global e não tinha no FLAIR. Então, agora apareceu aí essa diferença de sobrevida global também nesse estudo. Então, acho que é uma coisa bem interessante da gente avaliar aí essas terapias finitas livres de quimioterapia em primeira linha, comparado aí com a imunoquimioterapia FCR. Aqui, o que a gente avalia? Então, o Captivate, então é um estudo fase 2, é um estudo, inclusive, que entraram aí pacientes com TP53 mutado, né? Então, interessante aí que a gente está avaliando os pacientes que progrediram, aí no caso, né, em torno de 62% mais ou menos dele progrediram somente 2 anos após o fim do tratamento. E foi avaliado aqui em relação a vários parâmetros. Então, por exemplo, de 40 pacientes que eles conseguiram avaliar a mutação, só um paciente tinha evoluído com mutação do BCL2. Então, isso é muito interessante. Então, quer dizer, o fato de a gente poder reexpor esse paciente a um outro tratamento. A gente tem ainda aqui na tabela a sobrevida livre de progressão em torno de 54 meses. Então, a gente vê 70% aí no geral e quase metade dos pacientes com TP53 mutado, mesmo nesse perfil aí de tratamento finito, em torno de quase metade aí ainda livre de progressão em 54 meses. Né? Acho que ainda cabe toda uma discussão em relação a tratamento finito com TP53, que a gente acaba vendo que realmente é o pior fator prognóstico. Então, eu ainda, na minha opinião, acho que a gente ainda tem que ver como vão ficar esses tratamentos aí finitos, inclusive resgate, etc. Mas já dando uma dica aí do resgate, embaixo a gente já tem alguns pacientes que fizeram o retratamento. Então, Ibrut em segunda linha, uma taxa de resposta global de 86%, mas uma mediana de uso aí de 17 meses. Então, legal, não faz a mutação, né? Você pode expor o paciente a um Ibrut, vamos ver como é que fica, mas de qualquer forma a gente tem essa mediana aí de uso também, que não é um período tão grande. Ibrut Veneto, segunda linha, ainda poucos pacientes com resposta, vamos ver como é que também fica, e vamos ver como vem essa discussão. Aqui a gente tem o GLOW. O GLOW foi uma fase 3, né? Nesse caso não entraram pacientes com 17P, e foi um estudo que avaliou o I mais V versus G clorambucil, né? Aí eu fiz essa tabela porque a gente só tem os dados aí na publicação. Então, sobrevida livre de progressão bastante diferente, sobrevida global e IgHV não mutado realmente indo pior. A gente tem aqui em relação a DRM, vale a pena a gente assistir a discussão, em que os pacientes acabam realmente indo pior no não mutado, quando você não tem DRM, e no mutado a gente não tem diferença em relação a isso. Então, bem interessante da gente entender essa cinética. Então, acabando aqui, o GAIA. Então, é um estudo aí em que a gente avalia aí, vários esquemas associados com o venetoclax. A gente ficou bem decepcionado aí com o R mais V, que acabou indo muito pior, né? E aqui a gente vê essa comparação de acordo com o tratamento. Entretanto,
Ibrut Veneto e Iobino, apesar de a gente ter uma linda taxa aí de doença residual mínima, isso é uma coisa que chama muita atenção. Infecções, distúrbios cardíacos, eventos adversos fatais. Então, é algo que a gente vai ter que discutir bastante. Finalizando, uma atualização aí de 6 anos do Elevate Treatment Naive, em que não foi alcançada ainda a sobrevida livre de progressão mediana nesses pacientes e mostrando aí pra gente que é aquela velha dúvida, a gente na prática não associa, né, o bino com a calabrutinib, mas é interessante ver que as curvas parecem abrir, mas ainda não deu diferença, tá? Sobrevida global, teve crossover, a gente perde aí um pouquinho o parâmetro. Gente, rápida visão aí do que a gente vai ter em LLC, lembrando que depois a gente vai ter o pós-ASH, em que a gente aí vai poder discutir um pouco mais sobre esses achados e o que vai mudar aí para 2024 na LLC. Muito obrigada!